Fala pessoal, aqui é o Juvenal e essa semana o mercado teve aí a resposta do Fed, que a gente estava aguardando. A reação do mercado foi ruim, não foi só aí uma volatilidade, não foi só um ruído de pós-reunião, né? Porque agora o problema é outro. O mercado ele estava tentando construir uma retomada e agora ele começou a perder essa estrutura. E se isso não for revertido rápido, o movimento ele deixa de ser aí só uma correção curta e ele passa a abrir um espaço real aí para uma correção maior. Então aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente lê o mercado com macro, fluxo e estrutura, sem fantasia de varejo. O ponto de hoje é simples, né? O Fed ele não entregou essa semana nenhum tipo de alívio. O discurso veio mais firme do que o mercado queria, né? O mercado ele queria aí mais espaço para voltar a falar de corte de juros. A gente não teve isso. E quando você soma isso com o conflito que a gente está tendo, com o petróleo que está subindo, a inflação voltando aí para o radar, o mercado já inseguro, o resultado vem dessa forma. O risco aumenta, a liquidez piora, os ativos de risco acabam sentindo bastante nesse tipo de cenário. Isso importa aí direto para você, né? Porque agora não é mais hora de olhar para a gente olhar aí para um pump intraday, um candle bonito, porque agora o ponto é outro. Ou o Bitcoin recupera rápido os níveis da estrutura que ele perdeu, ou o mercado ele começa a confirmar que aquela força que a gente vinha vendo aí nessa última semana, nos últimos dias, era frágil demais. E se era frágil, o risco de uma correção maior acaba abrindo de novo. Bom, sem enrolação, basicamente o Fed ele segurou os juros, mas o problema não é esse, tá? O problema foi o tom, porque o mercado saiu dessa reunião entendendo que o espaço para corte de juros esse ano está muito menor, que a inflação ela pode voltar a incomodar e o choque no petróleo, né, bagunça mais esse cenário que a gente está vendo. Ou seja, o mercado ele não ganhou clareza nenhuma, ele ganhou aí mais incerteza. E o mercado com juros travados, essa energia que está sendo pressionada e o macro incerto como está, ele não costuma dar prêmio fácil aí para ativo de risco. Então, por isso essa reação, ela pesa agora, porque ela mostra que o mercado ele não conseguiu sustentar a narrativa de retomada que a gente vinha tendo. E tem outro detalhe aí que é importante, né? Porque essa não é só uma queda isolada. O fluxo também ele esfriou. Então, a gente tem aí duas coisas juntas. O macro, ele está piorando, não tem nada resolvido no macro, e o fluxo, ele está ficando mais defensivo. Então, essa combinação, ela não enfraquece aí o cenário sozinha, né? Mas ela aumenta muito aí a exigência técnica aí do mercado. Agora, ou o Bitcoin precisa provar mais, superar alguns níveis técnicos graficamente. Não basta a gente dizer, né, caiu porque teve o Fed, caiu porque o discurso não foi interessante. Simplesmente não pode dizer depois volta, talvez volte. Por enquanto, o que o gráfico mostra é que a gente está tendo aí uma perda de força. E quando o mercado ele perde a força num ambiente de macro ruim, como está agora, a gente não assume aí uma continuação de alta. A gente exige que o mercado ele confirme rapidamente uma retomada da estrutura e é exatamente aí que muita gente vai errar, né? Porque o varejo ele olha a queda e ele tenta transformar tudo em oportunidade. Mas nem toda queda é uma oportunidade, né? Às vezes a queda é só uma perda de força mesmo, isso acontece muito. Às vezes a estrutura falhou. E agora a pergunta não é já está barato. Agora a pergunta basicamente é, o mercado ele ainda consegue se reorganizar ou começou aí um enfraquecimento maior para o início de novas quedas? Porque se o Bitcoin agora ele não recuperar rápido os níveis que ele estava, o que era aí uma tentativa de retomada que a gente vinha vendo vai virar só um falso movimento. E falso movimento, num macro frágil como a gente está, geralmente ele costuma terminar mal. Então, a leitura de hoje ela é bem objetiva, né? O Fed ele não ajudou em nada, o macro ele não ajudou, o petróleo também não está ajudando
e o mercado está reagindo mal. Então agora precisa mostrar aí uma força real, porque uma reação real não é só um repique fraco. Não é só a gente segurar aí algumas horas, alguns dias. Também não é parar de cair e o mercado ficar lateral. Agora uma reação real é recuperar com força a estrutura, voltar para cima de um nível importante e defender aí em fechamentos diários consecutivos. E isso tira aí o mercado da leitura de que o rompimento perdeu força. Então, se isso não acontecer, o sinal de alerta aí vai aumentar bastante. Vamos para o gráfico para a gente conseguir ver o que está acontecendo e entender melhor aí qual o cenário e o que a gente tem aí para ver e monitorar nos próximos dias e semanas. Basicamente aqui, vindo no gráfico do Bitcoin, né, no diário, a gente consegue ver que a gente tinha vindo com esse rompimento aqui da média de 50 dias. Depois, a gente, com esse baque que o mercado teve esse rompimento, até tivemos um fechamento abaixo. No dia seguinte acabou abrindo acima porque a média desceu, mas já não começa a ficar bonito. Porque se a gente olhar essa estrutura de caixote que a gente tinha, essa caixa, se a gente olhar, ficou um retângulo. Então a gente teve um topo, depois teve um topo mais alto, com o rompimento dessa estrutura, e o mercado não sustentou acima. Ele deveria ter sustentado, tinha espaço para uma correção, mas eu acho que a correção perdeu um pouco aí o tamanho. Eu acho que foi um pouquinho maior do que deveria, ainda está numa zona, vamos dizer, ok, acima de 68, mas já não está tão bonito como deveria ficar. Isso é um tipo de padrão clássico, tá? Se a gente até vir um pouco acima, a gente vê a mesma coisa. Um topo mais alto, uma falha na tentativa de romper a média de 100 dias e um mergulho profundo, bem profundo. Então, ou a gente faz um padrão aqui e isso recupera e tenta retomar rapidamente, não pode enrolar muito, ou a gente começa a entrar numa probabilidade de repetir esse tipo de movimento aqui, fazendo um topo mais alto, um falso rompimento do caixote e o mercado mergulhando para achar níveis mais baixos. Então agora a gente está nesse período aí meio incerto. Já não está mais ficando tão bonito como estava e já começa a aumentar o risco de a gente repetir esse movimento aqui. Agora, basicamente, é aguardar, não tem ainda uma confirmação para onde vai. A gente tem que ver, de curto prazo, então, Bitcoin acima de 68 e de preferência acima dessas médias. Se começar a perder essas médias com fechamentos diários abaixo e perda do 68, a chance de um novo mergulho aumenta muito. Quem quer ser mais cauteloso, vale uma cautela já nessa hora, porque geralmente esse tipo de rompimento, às vezes o mergulho é muito rápido. Então, quem quer às vezes esperar romper o 68 com fechamento abaixo para confirmar, às vezes é tudo muito rápido. Então, vale aguardar. Se a gente vir também, vale ficar atento, tá? Não aguardar, porque se aguardar um rompimento, às vezes ele pode ser muito profundo. Aí vai do manejo de cada um e como cada um quer avaliar o risco desse momento, né? Mas eu já vejo que o risco começa a ficar já não tão interessante. Até se a gente olhar o Nasdaq, o S&P, a gente já vê aí fechamentos negativos aí na sexta-feira, né? Tanto no Nasdaq quanto no S&P, diferente do Bitcoin, que teve aí um fechamento verde, mas bem fraco aí, com pouca relevância. Então, isso também aí, o Nasdaq e o S&P fechando negativo, de uma forma bem negativa, serve de alerta aí para a gente. Então, basicamente, aí o que precisa acontecer? O que a gente quer ver agora, né? Primeiro, uma capacidade do mercado aí segurar essa região que eu mostrei para vocês, né? Sem acelerar a perda. E segundo, uma tentativa rápida de retomada desses níveis que a gente perdeu. O terceiro também, um fechamento diário mostrando que ainda existe aí uma defesa compradora. Se o mercado ele não fizer isso, a chance aumenta muito da gente buscar níveis mais baixos. Então, existe uma possibilidade de transformar essa queda em uma continuação de fraqueza se o mercado ele não reagir de uma forma bem rápida
Ainda dá para dizer que isso foi só uma limpeza, né, daquele movimento de alta de curto prazo e que o mercado ainda está tentando aí preservar a estrutura maior. Mas no ponto que a gente está agora, não dá para chamar isso de força. Agora basicamente é defesa, né, é um teste real aí. Vale a gente olhar também que isso não está isolado só no Bitcoin, né? Porque quando o macro ele aperta desse jeito, isso contamina aí todo o resto do mercado cripto. Então, não é hora de uma leitura ingênua aí, não é hora também de uma euforia, é hora da gente ser bem objetivo, ou segura e ele reconstrói aquela estrutura que ele estava formando, ou ele perde e abre aí mais espaço para uma correção maior. É simples assim nesse momento. Então, o resumo de hoje é esse. O Fed ele veio mais firme do que o mercado queria, o mercado ele não gostou, o risco macro ele continua bem alto e o Bitcoin agora ele entrou aí num ponto que exige aí uma atenção de verdade, porque se essa perda de estrutura não for revertida aí de uma forma rápida, o mercado ele vai entrar, ele pode entrar numa fase aí bem mais fraca. Então, esquece aí uma torcida, esquece uma narrativa pronta agora de uma definição, agora é observar fechamento, observar os níveis e ver qual que é a capacidade de reação do mercado. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, comenta também o que você acha, o mercado vai romper essa estrutura para baixo ou ele vai recuperar, vai continuar o movimento de alta que ele vinha fazendo. E te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu!